Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre a indústria de alimentos. A indústria de alimentos teve sua origem em fazendas, sítios e plantações, por meio da produção e processamento em pequena escala. Assim, no início, os produtos apresentavam um caráter mais doméstico e sem padrões de produção definidos. Contudo, a massificação e a busca dos produtos pré-processados, característico do mundo capitalista, levou a um aumento da especialização e a otimização da produção alimentar. Essa otimização só foi possível devido à instituição de padrões e graus de qualidade nas vilas e comunidades, tais como os instituídos nos processos de distribuição do leite, na moagem de grãos, nos métodos de conservação e distribuição de alimentos perecíveis, dentre outros. Hoje em dia, toda a produção alimentar é centralizada em grandes centros ou indústrias monoprodutoras. Compram boa parte da matéria-prima das antigas fontes naturais. Consequentemente, a indústria de alimentos transforma os insumos das fazendas em produtos apropriados ao consumo a partir do seu processamento. E esse processamento é muitas vezes semelhante aos processamentos de substâncias químicas que vimos até hoje. Logo, químicos, engenheiros químicos e tecnólogos são tão importantes no desenvolvimento desses produtos quanto os engenheiros agrônomos e engenheiros de alimentos. Atualmente, a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, a ABIA, concentra a produção nacional de alimentos industrializados nos seguintes setores: alimentos calóricos, proteicos, número 1, açúcar, café, chá, carnes e embutidos, cereais, chocolates, cacau e balas. Número 8, óleo, gorduras, azeites, margarinas e maioneses, desidratados e liofilizados, dietéticos, frutas e legumes, laticínios e derivados, massas, biscoitos e congêneres, condimentos, pescado e derivados, sopa e caldo, sorvetes, supergelados, que são congelados, né, hambúrguer, nuggets, entre outros, bebidas, e aí nós temos as bebidas alcoólicas, como a cerveja, os refrigerantes, os sucos em pó ou concentrados, os vinagres e os afins, que podem ser aromatizantes, embalagens, matéria-prima para alimentos e diversos. Como vocês podem ver, ela é bem ampla. Mas o foco dessa aula será no processamento desses alimentos, como nós vamos obter esses produtos finais. Basicamente, o processamento de produtos alimentícios é bem semelhante aos demais processos já apresentados até o momento, principalmente quanto aos equipamentos e processos envolvidos. Porém, o avanço mais importante dado durante todo o século XX foi o uso do aço inoxidável para o processamento de alimentos. Como vocês podem verificar nessa imagem aqui, um reator para processamento de alimentos feito em aço inoxidável. Esse material resiste à corrosão, permite o desenvolvimento de processos contínuos e automatizados, contribuindo com a manutenção de um ambiente asséptico que é fundamental no processamento de alimentos, para evitar a proliferação de bactérias, desenvolvimento de fungos e outros micro-organismos patogênicos. A partir do processamento tecnológico de alimentos básicos, tais como leite, carne, pescado
ovos, frutas e vegetais, é possível obter uma variedade maior de produtos. De forma genérica, as principais fases do processamento de produtos alimentícios são o beneficiamento, a elaboração, a preservação e ou conservação, o armazenamento. Iniciaremos falando então do beneficiamento. A fase de beneficiamento é a primeira etapa do processamento da matéria-prima. E ela se subdivide em colheita ou abate, transporte, limpeza, classificação, seleção. Durante a colheita, a matéria-prima passa por uma série de procedimentos preliminares, de acordo com a sua origem e destino, sendo em seguida transportada de forma adequada para a usina de processamento. Já na usina de processamento, a etapa de limpeza pode ser realizada pela remoção física de resíduos, separação das partes não comestíveis e higienização. A subdivisão por tamanho e granulometria é realizada durante a etapa denominada classificação. Por fim, é realizada uma seleção do produto de acordo com seu destino e de suas qualidades organolépticas, físicas, químicas e microbiológicas. Menção especial às partes rejeitadas, que são empregadas tradicionalmente na preparação de subprodutos. Em seguida, nós temos a etapa de elaboração. A fase de elaboração é uma etapa de maior importância no processamento de alimentos, pois nela se desenvolvem diversas operações de natureza física, química e biológica que caracterizam o produto. Os principais processos tecnológicos usados na fase de elaboração são, portanto, processos físicos, e aí como exemplo nós temos a moagem, a trituração, esmagamento ou prensagem, a aplicação de calor, dentre outros. Temos também os processos químicos, como exemplo da extração por solvente, a acidificação, a aditivação, a salga, dentre outros. Processos físico-químicos, e aí como exemplo nós temos a refinação, a hidrolisação, a dissolução, a emulsificação, a cristalização, dentre outros. Processos biológicos, como exemplo, a fermentação e a maturação. Como vocês podem ver nessa diagrama aqui, onde nós temos uma representação simplificada da produção de cerveja, com destaque aqui para a etapa de fermentação dessa cerveja. Dentre os processos físicos empregados na elaboração de produtos alimentícios, nós podemos destacar a operação de moagem. A moagem é empregada para promover o aumento da área superficial de contato da matéria-prima, facilitando o desenvolvimento das etapas posteriores, tais como a extração, a secagem e a homogeneização. Ela também é empregada na moagem de grãos, como o milho, a soja, a mostarda, usando um equipamento chamado de moinho. Os principais modelos de moinho usados no processo de alimentos são, portanto, o moinho de bolas, que emprega esferas metálicas de diferentes diâmetros, como vocês podem ver nessa figura esquemática. Na sequência, nós temos uma imagem real de um moinho de bolas, para que vocês tenham noção da dimensão desse equipamento. Nós temos também os moinhos de martelo, que literalmente funcionam com martelos para diminuir o diâmetro e processar assim o material, o alimento. Nessa representação esquemática fica fácil visualizar que esses martelos funcionam em movimento circular, quebrando, reduzindo, ou seja, reduzindo o tamanho desse material que adentra no moinho. Na sequência, nós temos aqui uma imagem real de um moinho de martelos, para que você possa ter uma ideia da dimensão
e do funcionamento desse equipamento. E por fim, nós temos o moinho de pedra, que funciona aqui com giro também, como ele tem uma pedra central na forma de cone, e o material ele é macerado de forma circulatória aqui, em torno dessa pedra, para que ocorra uma redução do seu tamanho, como você pode visualizar nessa figura esquemática. Na sequência, também temos uma imagem real aqui de um moinho de pedra. O material entra aqui por essa região, cai nas laterais e pelo movimento circulatório há uma maceração ou uma redução de tamanho das partículas. Outra etapa que merece destaque durante a elaboração é o processo de extração, que pode ser realizado via processos físicos, como a prensagem, ou via processos químicos, como a extração por solvente. A extração por prensagem é efetuada por meio de prensas contínuas, que consistem em um cesto formado de barras de aço retangulares, distanciado por meio de lâminas. O espaçamento das barras é regulado para agir como um filtro para as partículas da chamada torta. Dentro deste cesto gira uma rosca, um parafuso sem fim, para comprimir o material, como vocês podem observar nesse esquema aqui de uma prensa metálica. O parafuso gira dentro do cesto e comprime o meu material. Na sequência, nós temos uma imagem real deste equipamento, novamente para que vocês possam ter uma ideia do funcionamento da dimensão desse material, desse equipamento, perdão. Esse processo é bastante empregado para a extração de óleos de semente e pode ocorrer de forma mista, envolvendo uma pré-prensagem seguida por uma extração com solvente. Na sequência, nós temos então a etapa de preservação e ou conservação. Essa fase tem início no final da fase de elaboração e é necessária para evitar a contaminação do produto, que deve ser acondicionado de forma e em condições adequadas para garantir um maior tempo de vida útil ou tempo de prateleira, como normalmente é conhecida a vida útil do produto alimentício. Os processos usados nessa etapa visam especialmente a eliminação da flora microbiana normal, inconveniente, e da patogênica, assim como das enzimas que podem produzir alterações no meu produto final. Os principais tipos de tratamento existentes são, portanto, a conservação pelo calor, se baseia no emprego de temperaturas ligeiramente acima das temperaturas máximas que permitem a multiplicação dos micro-organismos, de forma a provocar sua morte ou inativação de suas células. Os principais métodos de conservação por calor são a pasteurização, a esterilização, a tindalização, a apertização. Começaremos aqui falando sobre a pasteurização, que é um tratamento térmico relativamente suave, que emprega temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Ela tem como principal objetivo prolongar a vida de prateleira dos alimentos por alguns dias, como no caso do leite, que é representado por um leite pasteurizado integral, aquele famoso leite de saquinho, ou até por alguns meses, como ocorre com frutas e enlatados. Esse método tem como princípio a inativação de enzimas e a destruição dos micro-organismos sensíveis a temperaturas mais elevadas. Lembrando que temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, como bactérias vegetativas, bolores e leveduras. Contudo, a pasteurização não modifica significativamente o valor nutritivo e as características organolépticas
dos alimentos. Embora nós sabemos que um leite pasteurizado não apresenta o mesmo gosto ou sabor de um leite natural extraído da vaca. Por isso que nós dizemos que ele não modifica significativamente. É óbvio que essa temperatura empregada, mesmo sendo uma temperatura não muito elevada de 100 graus Celsius, promove modificações nas características organolépticas do meu produto. Como exemplo, nós temos a pasteurização via sistema UHT, que nós falaremos mais adiante. Aqui nós temos um pasteurizador UHT. Veremos que esse UHT significa Ultra High Temperature, ou seja, temperatura ultra alta. E o funcionamento básico desse pasteurizador pode ser visualizado aqui na ampliação. Nós temos a entrada do leite, que passa por microcanais ou microtubulações dentro desse pasteurizador, e uma troca de água quente e água fria. Inicialmente, essa água quente vai aquecer o meu material, no caso aqui o leite, por exemplo, aqui é de uma pasteurização de leite, e em seguida ao choque térmico com o resfriamento desse material pela passagem de água fria. Esse aquecimento, seguido de resfriamento, promove então a pasteurização do meu material. Basicamente, então, existem 3 tipos de pasteurização. A pasteurização lenta, que aplica temperaturas mais baixas, da ordem de 65 graus Celsius, durante um tempo maior, 30 minutos ou mais. A pasteurização rápida, essa aplica temperaturas um pouco mais altas, da ordem de 75 graus Celsius, porém, durante apenas alguns segundos, diferente da anterior, que era para 30 minutos ou mais. E, portanto, ela é denominada HTST, que do inglês significa High Temperature and Short Time. Temos também a pasteurização muito rápida, que foi a que nós mencionamos no slide anterior. Trabalha com temperaturas variando entre 130 e 150 durante 3 a 5 segundos. E ela é chamada de UHT, ou seja, Ultra High Temperature, que foge até aos padrões que nós mencionamos anteriormente para a pasteurização, que é de temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Mas como ela é tão ultra rápida, 3 a 5 segundos, ela continua mantendo as características organolépticas do meu material, ou seja, não modificando bruscamente essas características e, portanto, continua sendo classificada como pasteurização. Outro processo interessante de tratamento pelo calor é a esterilização. A esterilização pelo calor é o tratamento por meio do qual o alimento é aquecido a uma temperatura relativamente elevada durante períodos variados de tempo, suficientes para destruir os micro-organismos e inativar as enzimas capazes de deteriorar o produto durante o armazenamento. A esterilização pode ser realizada por meio de diversos processos, tais como a flambagem, a fervura, a aplicação de calor seco e a aplicação de calor úmido ou autoclavagem, como vocês podem visualizar aqui na imagem lateral, a imagem de uma autoclave, que é muito comum nos laboratórios de microbiologia para esterilização do material. Um outro processo interessante de tratamento pelo calor é a tindalização. E diferente dos demais, na tindalização, o aquecimento é feito de maneira descontínua. Após o acondicionamento da matéria-prima alimentícia em um recipiente fechado, o produto é então submetido a um tratamento térmico. Dependendo de cada produto e do rigor térmico desejado, as temperaturas variam de 60 a 90 graus Celsius durante alguns minutos. O que ocorre é que as células bacterianas que se encontram na forma vegetativa são destruídas, porém os esporos sobrevivem. Contudo, depois do resfriamento,
os esporos entram em processo de germinação e depois de 24 horas a operação é repetida, a operação de aquecimento de 60 a 90 graus Celsius. O número de ciclos de aquecimento e resfriamento pode variar de 3 a 12, até a completa esterilização ser alcançada. Ou seja, nós temos uma sequência, um aquecimento descontínuo, seguido de ciclos de aquecimento e resfriamento do meu material, para que ocorra esporulização, seguida de germinação, esporulização, germinação, até que todo o meu material seja esterilizado. A vantagem desse processo é que podem ser mantidos praticamente todos os nutrientes e as qualidades organolépticas do produto, em proporções maiores do que nos outros tratamentos térmicos, uma vez que nós utilizamos temperaturas baixas, da ordem de 60 a 90 graus Celsius. Temos também a apertização, que é a aplicação do tratamento térmico ao alimento convenientemente acondicionado em uma embalagem hermética, resistente ao calor, a uma temperatura em um período de tempo cientificamente determinado, para atingir então a esterilização comercial. Correspondem ao aquecimento do produto já elaborado, envasado em latas, vidros, plásticos ou outros materiais relativamente isentos de ar. Como exemplo aqui para o tratamento por apertização, nós temos compotas, as azeitonas em conserva, que são esterilizadas após do envasamento e elaboração desses produtos. Preservação e conservação também pode ser feita pelo frio, e diferentemente da conservação pelo calor, emprega temperaturas abaixo da temperatura ambiente para retardar as reações químicas e as atividades enzimáticas, bem como para retardar ou inibir o crescimento e atividade dos micro-organismos nos alimentos. Ela pode ser por refrigeração ou por congelamento. Temos também a conservação pelo controle de umidade. Geralmente ocorre em ambientes que apresentam ausência de água ou são desidratados. Apresentam uma redução da atividade enzimática e microbiana, uma vez que sua proliferação é minimizada. Ou seja, o que se busca na conservação pelo controle de qualidade é eliminar a água pela desidratação dos alimentos para haver um controle da atividade enzimática e microbiana. As principais técnicas são a secagem natural e a secagem artificial ou desidratação, com essa que ocorre em estufas, para que você tenha a desidratação do seu produto. A conservação pela adição de um soluto é outro processo interessante, e é um estado qualificado de controle da pressão osmótica devido à adição de quantidades de açúcar ou sal ao alimento que retém quantidades variadas de água. A preservação de frutas pela adição de açúcar, ela transforma em geleias, doces em massas e outros produtos similares, e ocorre pela elevada concentração de açúcar, que proporciona aí a retirada de água do meu sistema, e retirando essa água, nós temos aí um ambiente menos propício para o desenvolvimento de micro-organismos. Estes produtos contêm em média de 25 a 36% de umidade, mas podem ser conservados sem maiores problemas. O sal também é bastante eficaz para a preservação de carnes e peixes, como nós podemos observar na carne salgada, muito comum na região nordeste do Brasil, e no bacalhau salgado, também é uma técnica utilizada para a conservação desse peixe. Processo interessante é a conservação por defumação. É um processo de aplicação de fumaça aos produtos
alimentícios produzida pela combustão incompleta de algumas madeiras previamente selecionadas. Normalmente, ela é realizada em conjunto com a salga, a cura, a fermentação e outros processos. Em carnes, o contato com o calor e a fumaça provoca a perda de água, gerando uma superfície ressecada e de coloração estabilizada. A perda de água e a ação dos constituintes da fumaça conferem ao alimento uma barreira física e química eficiente contra a penetração e atividade de micro-organismos. Essa capa protetora ela pode ser formada devido à desidratação que se processa na superfície do produto, principalmente na defumação a quente, como nós podemos observar aqui na imagem lateral. Temos a defumação dessas carnes pela fumaça a quente. Ela também age pela coagulação proteica que ocorre durante a defumação. Também devido ao depósito das substâncias antimicrobianas que existem na fumaça, que se condensam e ficam depositadas na superfície do produto. Temos também aqui a conservação por fermentação, que emprega o crescimento controlado de micro-organismos selecionados, capazes de modificar a textura, o sabor, o aroma e as propriedades nutricionais dos alimentos. Temos aí em destaque a fermentação alcoólica, que é usada na elaboração de bebidas alcoólicas, entre as quais nós temos as bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja, e as fermentos destilados, como aguardente, rum, uísque, conhaque, tequila, gin, entre outros. Nesse processo, ocorre a transformação dos açúcares solúveis em etanol como produto final. Na fermentação alcoólica, nós temos a transformação de glicose ou outro produto, ou outro monossacarídeo, em duas moléculas de álcool, no caso etanol, e duas moléculas de gás carbônico. E essa transformação é feita graças à presença de certas enzimas elaboradas por leveduras. No caso aqui da fermentação da glicose, essa enzima chamada de zimase. Dentre as leveduras mais utilizadas na fermentação alcoólica, encontram-se a Saccharomyces cerevisiae, vocês podem visualizar aqui na figura lateral, usada na elaboração de vinhos, e as espécies Saccharomyces albergensis e Saccharomyces uvarum, usadas na produção de cerveja. Temos também outro processo bem conhecido, que é a fermentação acética, que é amplamente utilizada na indústria de alimentos para a produção de vinagre, pela oxidação do álcool por bactérias acéticas. Ou seja, nós temos o etanol, que é um álcool sendo oxidado aqui na presença de O2 por micro-organismos para produzir o ácido acético e a água. Os micro-organismos podem ser do gênero Acetobacter ou Gluconobacter. Várias espécies acéticas podem oxidar o álcool a ácido acético, mas muitas delas também podem oxidar a ácido acético e gás carbônico, além da água, o que é indesejável quando se tem como objetivo a produção apenas do vinagre. Nessa figura lateral aqui nós temos a exemplificação de bactérias do gênero Acetobacter. Além da fermentação alcoólica e da fermentação acética, nós podemos também destacar a fermentação lática, que é largamente utilizada na preservação dos alimentos, tais como picles, chucrutes, azeitonas, queijos e salame, representados aqui na minha figura abaixo. Em produtos pouco ácidos, como leite e carnes,
ela é realizada com o objetivo de aumentar a concentração de micro-organismos fermentadores. Para reduzir o tempo de fermentação e inibir o crescimento de germes patogênicos e deterioradores, adiciona-se uma determinada quantidade de micro-organismos selecionados que iniciam a fermentação lática. Assim, nós temos então o controle desses patógenos e deteriorantes e assim damos ao meu produto final uma maior vida de prateleira. Uma outra etapa de preservação ou conservação é a conservação pela adição de aditivos. E apesar de poder contribuir para a conservação dos alimentos, deve ser usada com moderação, uma vez que a ingestão excessiva de alimentos conservados por aditivos químicos pode provocar perturbações no equilíbrio fisiológico do ser humano. Por fim, nós temos a conservação pelo uso da irradiação. E sob o ponto de vista tecnológico, satisfaz plenamente o objetivo de proporcionar aos alimentos a estabilidade química e microbiológica, além das condições de sanidade e um longo período de armazenamento. Contudo, elas apresentam um uso limitado devido a não se ter um controle ou um conhecimento maior de possíveis efeitos colaterais do emprego dessa irradiação. Dando sequência aqui ao capítulo, nós falaremos então da tecnologia química de alguns setores da indústria alimentícia. Isso porque, como nós mencionamos anteriormente, diversos são os setores da indústria alimentícia brasileira, sendo inviável a apresentação detalhada de cada um deles. Como nós vimos, nós temos 19 setores, 19 nichos, além de um nicho específico de produtos complementares. Entretanto, para exemplificar as principais fases e operações realizadas na indústria de processamento de alimentos, nós destacaremos dois setores muito importantes: o processamento de leite e o processamento de óleo de soja. Começando aqui pelo processamento de leite, que é representado aqui de forma simplificada nesse fluxograma, né? Contém várias imagens. Nós vamos dissecar, então, essa imagem. O processamento de leite, então, ele vai começar aqui, na etapa 1, após a ordenha das vacas. Na mesma etapa aqui, o leite é armazenado em um aparelho de refrigeração a uma temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, para manter a temperatura, uma vez que temperaturas altas promove a proliferação de micro-organismos. Em seguida, ele é recolhido por um caminhão cisterna, como esse exemplificado aqui na imagem, que contém um sistema de refrigeração para manter a temperatura. Etapa 3, nós temos então que a matéria-prima é recebida nas fábricas, onde são imediatamente recolhidas amostras do leite cru para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas. A etapa de recepção. Em seguida, nessa mesma etapa de recepção, o leite é separado conforme a acidez e outras características organolépticas. Só então o leite passa para outra etapa de arrefecimento entre 2 e 4 graus Celsius, num permutador de placas e é armazenado por no máximo 24 horas. Após então a recepção, nós temos a etapa 4, que é chamada de terminação. Consiste em um tratamento térmico de menor intensidade do que a pasteurização, pois emprega temperaturas entre 60 e 69 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Nesse tratamento, evita-se o crescimento de contaminantes psicotrópicos,
tais como bactérias do gênero Pseudomonas, e a formação de lipases e proteinases termorresistentes, ou seja, de enzimas que vão atacar o meu material e que são resistentes ao calor. No processo seguinte, que é a etapa 5, nós temos a desnatação, que é a retirada o máximo de gordura do leite por meio de uma desnatadeira. Esse processamento torna-se mais eficaz a temperaturas mais elevadas, em virtude da menor viscosidade do leite. De acordo com o teor de gordura, nós temos então que o leite pode ser classificado como gordo quando tem 3,5% de gordura, meio gordo quando tem até 1,5% de gordura e magro quando tem apenas vestígios de gordura. Temos então na sequência a normalização, que tem como objetivo o ajuste e estabilização do teor de gordura do leite. Na sequência temos a homogeneização do leite, onde ele vai passar por um processo de distribuição uniforme da gordura para evitar a formação da nata. Esse processo ele vai melhorar a estabilidade e a consistência do meu leite. Na etapa 8, após a pasteurização via processo UHT, isso a 130 graus Celsius por 2 a 4 segundos. Esse processo assegura a destruição completa de bactérias resistentes ao calor, formadoras de esporos, tais como o bacilo de Koch, tornando o leite totalmente estéril. Ele inclui um rápido resfriamento para minimizar qualquer dano ao produto. Esse choque térmico minimiza esse dano ao produto e complementa essa esterilização do mesmo. Por fim, nós temos a etapa 9, que é a etapa de enchimento. Pode verificar aqui, enchimento, armazenamento à temperatura ambiente e expedição do produto ao seu destino final, que é o consumidor. As embalagens usadas para armazenamento do leite, elas são compostas por um material cartonado, formado por 6 camadas, composta por polietileno, papel e alumínio. Essa forma de armazenamento asséptico evita a recontaminação do leite e aumenta a sua vida de prateleira, uma vez que esse leite ele sai esterilizado, totalmente esterilizado da fábrica, e para manter essa esterilização por longo tempo, nós então armazenamos esse material nessas embalagens cartonadas. Destaque especial é dado a esse tipo de embalagem, que é denominada Tetra Pak. Como nós mencionamos anteriormente, ela é composta de 6 camadas. Uma de polietileno, que garante a proteção contra a umidade exterior, seguida de uma camada de papel, que garante a estabilidade e resistência, uma camada de polietileno, que é uma camada de aderência, uma outra camada de uma folha de alumínio, que é uma barreira contra oxigênio, aroma e luz, seguido por mais uma camada de polietileno, com camada de aderência, e por fim mais uma camada de polietileno para proteger o meu produto. Ou seja, nós temos 6 camadas numa embalagem do tipo Tetra Pak. E com isso nós garantimos aí essa longa vida ao leite de caixinha. Outro exemplo que nós destacaremos aqui de processamento é o que envolve o processamento do óleo de soja. A soja é um dos principais produtos agrícolas comercializados no mundo. Atualmente, os principais países produtores, que são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina, são também os principais exportadores. No caso do Brasil, ele é o segundo maior
produtor da oleaginose, com 22,1% da produção e 22,4% das exportações, mundiais, ocupando também uma segunda colocação na venda de derivados para o exterior. Cerca de 90% da produção de óleo vegetal e farelo proteico no Brasil são oriundos, portanto, da soja. Consequentemente, a indústria brasileira é fortemente dependente dessa cultura por ser a única oleaginosa produzida em larga escala no Brasil. A industrialização das sementes de soja divide-se em duas partes principais: a produção do óleo bruto e o refino. E a partir de agora, nós destacaremos essas duas partes, iniciando pela produção do óleo bruto. Essa produção do óleo bruto é iniciada por meio do armazenamento das sementes e depende diretamente do fator umidade, já que o grão tem propriedades de absorver e ceder água para a atmosfera que os envolve. Essa troca de água tende a gerar um equilíbrio em que a tensão de vapor de água dentro do grão vai se nivelar com a pressão da água contida no ar, gerando aí o que a gente chama de equilíbrio higroscópico. As condições que levam a uma intensa atividade respiratória da semente são igualmente favoráveis ao crescimento das bactérias e mofo, ocasionando, portanto, a deterioração dos grãos. Portanto, as sementes são melhor armazenadas em locais com baixa umidade, onde o crescimento do mofo e de outros eventuais danos às sementes são minimizados. Os grãos de soja colhidos no campo são transportados via rodovia ou ferrovia até as fábricas. Na fábrica, são realizados os primeiros controles para a armazenagem desses grãos, como o teor de umidade, a quantidade de materiais estranhos e a incidência de grãos danificados. Realiza-se também uma pré-limpeza, que nada mais é do que a retirada de impurezas mais grossas, tais como galhos, meios grãos, entre outros, antes de se realizar a armazenagem. Essa etapa, por sinal, de armazenagem, que precede a armazenagem, a etapa de pré-limpeza, é realizada em máquinas especiais, dotadas de peneiras vibratórias, e visa diminuir o risco de deteriorização e maximizar o espaço útil do meu silo, que é onde é armazenado o grão, representado aqui na figura lateral. Em seguida, o grão é preparado para extração via limpeza, eliminação de impurezas vegetais, minerais e metálicas mediante peneiramento, aspiração e separação magnética. Ele passa também por uma etapa de ruptura para reduzir os grãos em pedaços de 1/4 a 1/6 do tamanho do grão inteiro. Quando se deseja produzir um farelo com alto conteúdo proteico, realiza-se a etapa de descascamento seguido do sistema de separação das cascas. Isso aumenta o conteúdo proteico de 44% para 48%, uma vez que os grãos de soja estão recobertos em média com 8% de casca. Posteriormente, os grãos passam por um condicionamento térmico por meio de um aquecimento a 65 graus Celsius com condicionadores do tipo vertical ou mais comumente do tipo horizontal, como esse representado aqui na imagem. Depois, os grãos passam por um processo de laminação para facilitar o rompimento do tecido e das paredes da célula, diminuindo a distância entre o centro da célula e a superfície, e aumentando a superfície de saída do óleo. Na figura acima aqui nós temos um exemplo então de um laminador, equipamento que realiza o processo de laminação. Obtém-se dessa forma flocos
com 0,2 a 0,4 milímetros de espessura e com um diâmetro variando de 10 a 30 milímetros. Só então, esse material passa por um cozimento para promover o rompimento das paredes das células e facilitar a saída do óleo. O cozimento ele ocorre em um aparelho chamado chaleira, que é composto por 4 a 5 bandejas sobrepostas, aquecidas a vapor direto ou indireto. Durante essa etapa, eleva-se a temperatura dos flocos laminados e se aumenta a umidade do sistema. Nas bandejas superiores, as sementes são submetidas ao vapor direto e indireto. Já na última bandeja, ocorre a secagem dos grãos. Por fim, tem-se a extração do óleo bruto, que pode ser feita por prensagem mecânica ou pela utilização de solvente. A prensagem mecânica é efetuada modernamente por prensas contínuas, que são usadas para a remoção parcial do óleo, seguida por extração com solvente, no caso aqui quando o processo é misto. A prensagem mecânica é realizada sob alta pressão, reduzindo o conteúdo do óleo na torta em até 5%. Já na extração por solvente, a obtenção da matéria oleosa é feita por meio de um solvente proveniente da mistura de hidrocarbonetos, no caso aqui o hexano, com uma fração de petróleo, com um ponto de ebulição de 70 graus Celsius. Para facilitar a penetração do solvente no interior das sementes, um material a ser extraído é então triturado e laminado. Na sequência, então, nós temos, após a extração do meu óleo bruto, a etapa de refino. Para ser usado em larga escala pela indústria alimentícia, o óleo de soja tem que passar por um processo de refinação. Esse processo tem como finalidade melhorar a aparência, o odor e o sabor do óleo, o que ocorre devido à remoção de substâncias coloidais, proteínas fosfatídeas e produtos de sua decomposição, ácidos graxos livres e seus sais, ácidos graxos oxidados, lactonas, acetais e polímeros. Temos também a remoção de corantes, tais como a clorofila, xantofila e carotenoides. A remoção de substâncias voláteis, tais como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e ésteres de baixo peso molecular. A remoção de substâncias inorgânicas, tais como sais de cálcio e de outros metais, silicatos, fosfatos e outros. A remoção de umidade. As principais etapas do processo de refino são, portanto, a degomagem, a neutralização e o branqueamento. A degomagem ou hidratação visa remover do óleo bruto fosfatídeos, proteínas e substâncias coloidais, reduzindo a quantidade de álcali durante a subsequente neutralização, de forma a diminuir as perdas de refinação. O método de degomagem mais comum consiste na adição de 1 a 3% de água ao óleo bruto aquecido, temperaturas de 60 a 70 graus Celsius, e agitado durante 20 a 30 minutos. Forma-se com isso um precipitado que é removido do óleo por uma centrifugação entre 5.000 e 6.000 rotações por minuto. As gomas obtidas no processo, que contiverem cerca de 50% de umidade, devem ser secas sob vácuo a uma temperatura de 70 a 80 graus Celsius. O produto obtido é chamado de lecitina comercial e consiste em cerca de 60% de uma mistura de fosfatídeos, lecitina, cefalina e fosfatidil inositol, 38% de óleo e 2% de umidade. A degomagem
Também pode ser feita por meio da injeção de água ao óleo aquecido a uma temperatura de 60 a 65 graus Celsius, ou misturando 0,1 a 0,4% de ácido fosfórico concentrado, que é o ácido 85%, com título 85%, seguido pela adição de 0,2% de terra branqueadora e pela separação das gomas por filtração ou centrifugação. Já na neutralização, ocorre na interface do óleo e da solução alcalina, uma vez que essas fases não são miscíveis. A neutralização exige, portanto, uma dispersão da solução alcalina em óleo. Geralmente, o processo de degomagem e neutralização com álcalis já remove certa quantidade de corante do óleo, produzindo o chamado efeito branqueador. Porém, atualmente são exigidos óleos e gordura quase incolores, o que só é possível pela absorção dos corantes com terras clarificantes naturais ou ativadas, às vezes misturadas com carvão ativado na proporção de 10:1 a 20:1. As terras ativadas são preparadas com silicatos de alumínio por aquecimento com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, removendo quase todo o cálcio e magnésio e parcialmente o ferro e o alumínio, seguido pela lavagem com água, secagem e moagem. As terras naturais têm um poder clarificante bem inferior às terras ativadas, porém são bem mais baratas. Como a ação da terra clarificante é mais eficiente em meio anidro e o óleo neutralizado sempre contém umidade, é necessário, portanto, realizar uma pré-etapa de secagem. A secagem do óleo é feita de maneira contínua no processo de neutralização. Já no processo de branqueamento, essa secagem é feita aquecendo o material a temperatura de 80 a 90 graus Celsius sobre vácuo de 30 mm de mercúrio por 30 minutos. Em seguida, se adiciona a terra clarificante por sucção, agitando o óleo a quente durante 20 a 30 minutos. Subsequentemente, o óleo é resfriado de 60 a 70 graus Celsius e filtrado por um filtro prensa para que se obtenha então o óleo refinado, como esse aqui da figura lateral. Uma atividade online de nível 1, nós temos então as questões 1 e 2 da página 131, que devem ser entregues impreterivelmente até às 23 horas e 55 minutos do dia 26 de junho de 2018. Nós temos também a postagem de atividade de nível 3, que corresponde às questões 1 a 7 da página 132, capítulo 8 do nosso livro-texto, também devem ser entregues impreterivelmente até às 23 horas e 55 minutos do dia 26 de junho de 2018. Eu desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!